Shalom, graças a Deus, povo de Deus, igreja do Senhor. Mais uma vez nós queremos trazer algo ao teu coração. Mais uma vez nós queremos trazer algo da parte de Deus para alimentar a tua alma, o teu espírito, para você ser saciado com a palavra de Deus, com o conhecimento, com a revelação da palavra de Deus. E nós queremos trazer uma palavra hoje no livro de Mateus, capítulo 8, e nós queremos falar sobre a purificação do leproso. Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 4, que diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Queridos, existia uma lista com os principais sinais que o verdadeiro Messias teria de apresentar como prova de sua identidade. E poucas pessoas tinham o conhecimento dessa lista, porque as informações a respeito do Messias deveriam ser passadas, ser transmitidas por aqueles que detinham o conhecimento, por aqueles que tinham as informações, que eram os escribas, os sacerdotes, os levitas, os saduceus, os fariseus, esses homens que conheciam a Torá, que conheciam o Talmud, conheciam o Pentateuco, conheciam a lei oral e conheciam a lei cerimonial, conheciam todos os mandamentos da palavra de Deus. Então essas pessoas eram responsáveis de transmitir a verdade acerca de Jesus. E existia essa lista, com os sinais que o verdadeiro Messias, ele iria fazer isso e provar a sua identidade verdadeiramente. E um dos sinais importantes que o Messias deveria apresentar era purificar um leproso. Curar um leproso era um deles. Outro sinal importante que iria identificar o Messias era expulsar um demônio surdo, mudo e cego. Todos esses sinais foram apresentados por Jesus, seguiram Jesus durante o seu ministério terreno. Então as pessoas não eram para ter dúvidas com relação ao Messias. Não era para gerar dúvida na mente das pessoas. Era simplesmente para elas terem o conhecimento da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: o povo padece por falta de conhecimento. E Jesus ainda foi mais além, ratificando Oséias capítulo 6. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque é elas que testificam de mim, elas que testificam ao meu respeito. Quer um exemplo? João envia 2 discípulos a Jesus, em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 18. João envia 2 dos seus discípulos
para perguntar a Jesus se ele era o Messias ou eles deveriam esperar outro. Por quê? Porque havia também até dúvida na mente de João. Havia uma dúvida, uma incredulidade em João, um homem de Deus, um profeta de Deus, que eu começo a entender, perceber que as pessoas mais simples, que as pessoas também tementes a Deus podem ser enganadas, podem ser ludibriadas. E quantas pessoas hoje que estão sendo enganadas, estão sendo iludidas, mesmo pessoas de bem, mesmo pessoas de Deus, sinceras e verdadeiras, elas conseguem ser enganadas, elas conseguem ser iludidas por mentiras. E deixam de examinar aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus declara. Então os discípulos vão até Jesus e perguntam para ele: és tu aquele que estava para vir ou havíamos de esperar outro? Amém? E naquela mesma hora, versículo 21 de Lucas 7, diz assim, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Vocês conseguem perceber, ver a lista que existia, que ia identificar o verdadeiro Messias? Amém? E o que nós temos aqui? Nós temos um homem, um leproso, que rompe uma multidão, que ultrapassa uma multidão. A Bíblia diz, olha, grandes multidões o seguiam quando Jesus desceu do monte. Eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou. Eis que um leproso rompe a multidão. Eis que um leproso invade a cidade onde Jesus estava. Um leproso não poderia entrar em nenhuma cidade. Um leproso não poderia tocar em ninguém. Um leproso, ele tinha que manter distanciamento. Ele tinha que manter distância das pessoas, tinha que ficar longe das pessoas, afastado das pessoas, distanciamento social. Porque a sua doença, porque a sua enfermidade poderia contaminar alguém. E contaminando alguém, essa pessoa seria considerada imunda também, justamente como leproso. Mas o leproso vem e invade aquela multidão. E ultrapassa aquela multidão e chega até onde Jesus está. Ele está aonde Jesus está e se apresenta diante de Jesus. E a Bíblia diz que ele, se aproximando de Jesus, o adorou. Se aproximando de Jesus, o leproso, ele se prostra. Ele se prostra diante de Jesus em atitude de adoração.
em atitude de reverência, porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E as pessoas pensam que adorar é cantar, é louvar. Adorar também é se prostrar, se portar com reverência, com intimidade. Se prostrar, adorar, é uma atitude de adoração. Ele se prostra diante de Jesus. Né? Ele se coloca diante de Jesus, o adorando, o reverenciando. E aí ele diz, dizendo, Senhor. Ele diz, Senhor. Ou seja, o que aquele homem está dizendo? Senhor do grego Kyrios, que quer dizer dono, que quer dizer que tem autoridade sobre alguém. Kyrios é Senhor, que quer dizer que manda em alguém. Aquele leproso está reconhecendo Jesus como dono da sua vida, dono de tudo que ele tem, de tudo que lhe pertence. Ele diz, Senhor, tu és meu dono, tu és meu, alguém que tem autoridade sobre mim, tu és Senhor. Eu reconheço que tu és Senhor da minha vida. Por isso eu te adoro, por isso eu te exalto, por isso eu te glorifico. Reconheço que até aqui, mesmo na situação que eu estou vivendo, o Senhor sempre foi Senhor na minha vida. Reconhecendo que Jesus era o seu dono, que Jesus era o Messias, que Jesus ele continuaria sendo dono da sua vida, que Jesus ainda era Senhor da sua vida, Senhor de tudo que lhe pertencia. Tu és Senhor. Amém? Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Amém? Se você quiser, você pode me purificar. Ou seja, não apenas da lepra, não apenas da doença, não apenas de distanciamento, mas ritualmente limpo. Olha o que o leproso está dizendo. Mas ritualmente limpo. Do hebraico tahor. Limpo, tahor. Para que eu não tenha que ser separado da comunidade. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, tu podes me purificar. Não apenas me purificar, mas me tornar limpo. Me tornar cerimonialmente limpo. Para que eu não fique afastado da minha comunidade. Sabe o que eu entendi aqui? Eu entendi que esse leproso aqui, ele era um judeu. Que era um judeu que no decorrer da sua vida adquiriu essa lepra, essa doença, essa enfermidade. Que no decorrer da sua vida ele adquiriu essa lepra. Era um homem judeu que todos os sábados ele
participava da comunidade, participava da sinagoga, participava da igreja, com a sua família, com os seus parentes, com a sua esposa talvez, com os seus filhos, mas a lepra o afastou da comunidade. Mas a sua lepra o fez ficar separado da sua comunidade. E ele, sabendo dos sinais que o verdadeiro Messias iria operar, ele vai até Jesus, ele procura Jesus. Queridos, quantas pessoas estão afastadas da igreja por causa das suas lepras? Quantas pessoas se afastaram da igreja por causa de lepra? Que contraíram lepra no decorrer de sua jornada e hoje estão afastados da congregação, estão afastados da igreja, estão afastados de Deus, estão afastados das suas famílias, estão afastados dos seus lares e não conseguem voltar. Porque a Bíblia diz que essas pessoas é muito mais difícil elas serem iluminadas novamente. Quantas pessoas estão afastadas por causa da lepra? Deixaram suas igrejas, deixaram seus cargos, deixaram seus ministérios por causa da lepra. E quantos hoje estão leprosos, mas continuam na igreja, sem saber que estão leprosos, sem saber que estão doentes, sem saber que estão contaminados. Eu conheci um jovem lá em São Brás, que eu não sei de onde ele é, não sei que lugar do Brasil ele é. E ele me contando a história, ele vive pela rua, como engraxate. E eu conversei com ele uma vez, ele me disse assim: pastor, eu era diácono na igreja, eu era uma benção, eu tinha minha esposa, eu tinha meus filhos, eu tinha minha família, eu tinha minha congregação, eu tinha tudo. E hoje, olha como eu estou nessa situação. Ele é viciado em bebida, em álcool, em cachaça. E hoje ele não consegue se levantar, ele não consegue se libertar. Ele não tem forças para sair daquela situação que ele se encontra, dessa lepra. Ele não consegue sair da lepra que ele mesmo causou, que ele mesmo foi o culpado. E vive pela rua, e vive jogado e adquiriu cirrose hepática, uma situação muito complicada, muito difícil para aquele jovem. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, de ouvir a sua história e orar por ele. E ele se ajoelhar e orar e não tem forças para voltar, para voltar para a sua igreja, para voltar para a sua comunidade, como esse leproso aqui. E ele chorava demais, que ele queria sair daquela situação, daquela doença incurável, que é a cirrose, e não consegue voltar para a sua congregação, para a sua igreja. Agora, quantas pessoas hoje estão assim? Elas estão leprosas, elas estão doentes, elas estão contaminadas pelas suas lepras. Esse homem aqui, tudo que ele queria era voltar a participar das reuniões na sinagoga, na igreja, se fosse hoje, a ler, a estudar a palavra de Deus, a fazer tudo que o mestre da sinagoga recomendava, assistência, ajuda às pessoas.
a leitura da palavra, tudo que ele queria era voltar para o convívio da sociedade novamente. Porque existiam umas regras para o leproso, lá em Levítico, capítulo 13 e capítulo 14. A regra que se aplicava aos leprosos: viver uma casa separada, viver um lugar separado, viver um distanciamento social, não poderia entrar em nenhuma cidade, senão ele poderia ser apedrejado, senão ele poderia ser morto, senão ele poderia, perder a sua vida por desobediência. Mas aí ele vai até Jesus, ele vai até onde Jesus está, disfarçado, eu não sei, que a Bíblia não diz, só diz que ele chega diante de Jesus. Senhor, se quiseres, pode me purificar. Aí Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Ele mesmo prostrado, faz a pergunta para Jesus. Jesus entende. Jesus é o único que entende as nossas necessidades, o que nós passamos, que sentimos, porque Jesus sabe o que nós passamos, o que nós sentimos, o que nós vivemos, as decepções, as tristezas, as angústias. Jesus sabe tudo. Então Jesus sente o que a gente sente. Jesus sentiu o que o leproso estava sentindo. E ele prostrado, a Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos e tocou no leproso. Jesus toca no leproso, dizendo: quero, fica limpo. Meu irmão, a cura do leproso foi instantânea. Foi mais rápido do que o Nicimiojo, que é 3 minutos. E alguém me disse assim: pastor, foi mais rápido do que um Pix. Porque no momento que ele está prostrado, ele não percebe nada. No momento que ele está conversando com Jesus, ele não percebe nada. Talvez ele já teria sido curado e nem percebeu. Mas Jesus estende a mão sobre ele. Jesus estende as mãos sobre ele, toca nele e diz: se eu quero, fica limpo. Cura muito rápida. Cura instantânea. No piscar de olhos. Jesus toca nele e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha, Jesus quer limpar a nossa lepra. Jesus quer tirar a nossa lepra. Jesus quer tirar aquilo que impede de chegarmos até Ele e adorar. Jesus quer tirar a lepra do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. Jesus quer tirar a lepra. Jesus quer tirar aquilo que nos afasta dele, que nos impede de adorá-lo, de buscá-lo, de estar em sua casa. Jesus, com o seu toque milagroso, com o seu toque curador, que toque em nós agora para tirar a lepra, a doença, a enfermidade. Em nome de Jesus. Que seja arrancado de nós, que seja tirado de nós essa lepra, essa maldição, essa raiva, essa ira, esse ódio, esse orgulho. E reconhecermos que Jesus é Senhor da nossa vida. E reconhecermos que Jesus é Senhor, nosso Criador, nosso dono. E reconhecermos que Jesus é Senhor. E Jesus quer tocar e tirar a lepra da nossa vida, da nossa frente. Aleluia. Aleluia. E ele ficou limpo da lepra. E disse-lhe então Jesus:
olha, não digas a ninguém. Não o digas a ninguém. Jesus dá uma ordem para ele, olha, não digas a ninguém que eu te curei. Não digas a ninguém que você foi limpo, foi curado, foi purificado. Por quê? Porque da primeira parte do ministério de Jesus, ele não faz publicidade do fato de que ele era o Messias. Porque as pessoas tinham a expectativa de um Messias que iria libertar Israel de Roma e governar em glória. Não alguém que morreria à morte de um criminoso. Se ele tivesse sido identificado publicamente como Messias, as pessoas teriam tentado fazer dele rei ali, naquela hora, como tentaram logo depois. Em João 5,15. Jesus nunca fez publicidade de nada, Jesus nunca saiu dizendo que ele era o Messias, porque não precisa dizer. Os sinais vão seguir, eu falei, os sinais iriam acompanhar o verdadeiro Messias, e as pessoas iam ver. Porque quem é não diz que é. Porque quem faz não diz que faz. Quem é não vai nunca sair dizendo que é. As pessoas que vão dizer dele, a respeito dele. E Jesus nunca quis publicidade. Jesus nunca quis. Saiu dizendo que ele era isso, que era isso, aquilo. Não. Não digas a ninguém, não contes a ninguém. Amém? Aí olha o que ele diz.